Bom dia, senhores. Vamos começar mais uma aula online para o ensino fundamental 1. Muito bem. Hoje é aquela aula um pouquinho diferente. Não temos a prática do jogo propriamente dito, o professor fazendo um jogo lá, mas é aquela aula importantíssima. Então chama lá o pai, a mãe, o cachorro, o papagaio para assistir junto com você, porque nós vamos falar de alguns pontos importantes do porquê da aula de educação física. No final, vou deixar o exercício lá que nós precisamos fazer durante a, a aplicação da semana, aí, durante a aula, a nossa prática da semana, para a nossa atividade avaliativa, certo? Então, vamos para a nossa aula 24, e é aquela aula como eu já citei, né? Já que você chamou teu pai, tua mãe, teu avô, tua avó, teu familiar, aí, aquele que está fazendo os jogos com você. É aquela aula mais teórica, professor. Sim, aquela aula teórica. Por quê? Porque estamos no quarto bimestre, mas ainda pode haver algum tipo de confusão. Nossa, mas por que isso? Por que aquilo? E a educação física é uma atividade, uma disciplina, como qualquer outra do conhecimento humano. Nós precisamos entender isso, que é uma disciplina de estudo. O que é disciplina de estudo? Educação física estuda o movimento. Eu preciso saber disso, que é a disciplina de educação física estuda uma coisa: o movimento, certo? Ela estuda o movimento. O movimento dentro de algumas áreas: os jogos, os esportes, as danças, as lutas, as ginásticas. No nosso caso aqui do ensino fundamental, nesse processo online, que é o que é possível ser feito aí na sua casa, você distante aqui do professor, mas com os seus familiares, nós estamos falando da prática corporal jogo, certo? E eu tenho que saber que, por mais que seja um jogo, seja divertido, seja para dar risada, não é só uma brincadeira. E por isso que a gente tem que entender essa parte da aula teórica aí, para que fique bem claro, certo? O jogo, ele tem essa classificação porque ele tem regras, certo? O esporte, ele possui regras oficiais, a ginástica possui classificações, regras também, mas o jogo, ele possui regras. E, ao passo de quando eu faço esse jogo, eu estou me desenvolvendo, certo? Desenvolvendo na forma física, na forma motora, na forma psicológica, na forma social. Talvez você já lembrou até aí do meu personagem, né? Esse cachorro simpático. E daí você pensa, não, mas isso o professor já falou no final lá do terceiro bimestre, na aula de revisão, como é essa do quarto bimestre, mas lá no do terceiro bimestre. Mas é que talvez não fique claro. Ah, mas como assim um jogo vai desenvolver a forma social, psicológica? É, mas você precisa saber que essas formas são influenciadas, sim, durante o jogo, durante as atividades físicas em geral. As capacidades motoras são desenvolvidas. O que são as capacidades motoras? Ali eu citei coordenação e percepção. É, por exemplo, um copo vai cair da mesa. Eu tenho a percepção temporal e a agilidade, que daí é uma capacidade física, para não deixar com que esse copo caia da mesa e se espatife no chão. Eu tenho a percepção temporal, uma capacidade motora e a agilidade. Eu junto essas duas coisas lá e daí eu consigo evitar uma tragédia de um copo se quebrar no chão. Percepção temporal, eu vou atravessar a rua. Estou vendo que tem um carro vindo. O tempo que ele vai levar para chegar ali, percepção espacial, o espaço que eu vou ter que percorrer. Então, daí eu tenho que calcular. Ó, minha percepção temporal diz que é alguns instantes e a minha espacial me diz que esses instantes são muito pequenos para eu descorrer lá naquele espaço inteiro. Olhe que importante. Ah, professor, mas como que eu estudo isso? Eu posso estudar na forma teórica ou eu posso desenvolver isso. E daí que vem o professor chato, o professor Diego.
Vamos fazer aula? Vamos fazer aula. Talvez você não goste, você prefira o futebol, mas por que nós vamos fazer esse jogo? Porque esse jogo desenvolve uma capacidade motora ou uma capacidade física que vai te auxiliar não apenas agora para tirar nota, não apenas para fazer a avaliação lá de educação física no fim do bimestre, mas sim vai te auxiliar no decorrer da sua vida. E é por isso que daí a nossa prática do bimestre eram os Jogos do Minuto Pro. Uma evolução do Jogo do Minuto que você conheceu lá no segundo bimestre, evoluiu para o jogo amador e agora está no Jogo do Minuto Pro. Se você fez todas as aulas ali passo a passo e não só deixou para fazer a aula lá no fim para entregar a atividade avaliativa lá para o professor Diego, se você fez todos os jogos, você muito provavelmente você sentiu uma diferença. Diferença na sua agilidade, diferença na sua coordenação fina, na percepção temporal, percepção espacial, que foi muito trabalhado nisso, na velocidade, na paciência, em vários aspectos, que eu não vou citar um a um, como foi na revisão lá do terceiro bimestre, porque hoje temos outros aspectos a serem comentados. Então, se você não fez o jogo do Minuto Pro nenhum e só vai fazer lá a última aula para me entregar a atividade avaliativa, tente voltar depois dessa aula e faça um a um os jogos. Volte lá no terceiro bimestre, já foi o tempo da nota do terceiro bimestre, mas volte para o seu desenvolvimento físico-motor. Eu falei também do desenvolvimento psíquico e social. A aula de educação física, ela tem essa prática corporal. Por fazer, muitos relacionam só, fazer para eu não ficar sedentário, não ficar obeso. Mas o que ela desenvolve? Eu peguei aqui um livro, bem simples, porque eu não peguei direto da internet, porque talvez você não saiba de onde saiu, você não concorde muito, mas eu vou pegar um livro que fala sobre jogos em geral, e tem as atividades de jogos, certo? No nosso caso ali, nós estamos fazendo o jogo individual. Olhe como é importante eu praticar de uma forma em que o jogo não é apenas uma brincadeira, porque como toda atividade, como toda a disciplina, seja matemática, português, ela possui especificidades. Se eu praticar um jogo sem responsabilidade, eu vou ter alguns problemas. Por exemplo, o jogo individual, vou pegar aqui meu livro. O jogo individual na atividade física, ele pode construir uma educação. Pode construir uma educação. Olha que termo pesado. Caracteristicamente viciosa. Como assim, professor? O jogo vai me educar de forma viciosa? Sim. Qual tipo de educação viciosa ela pode causar? Olha aqui, esse livro nos diz, a criança ela pode se tornar mimada, envaidecida pelos seus próprios resultados no jogo. Então ela começa um jogo individual. Se a criança está fazendo só de forma individual lá, não está competindo com os demais, não está colaborando com os demais, ela se torna lá egocêntrica, um vaidoso insuportável, um arrogante. Olha que termos pesados. E isso é um livro de estudo infantil, ou um estudo lá do ensino fundamental 1. Termos pesados, né? No entanto, não vamos pegar esses termos pesados. Vamos estudar o que o jogo nos auxilia. Por que fazer essa prática corporal aí em família, então? Já que você está assistindo comigo hoje, o pai, a mãe, o vô e a avó. O mesmo livro lá, ele nos cita assim, que os jogos, nessa idade aí que o professor Diego fala muito, faça o jogo em casa, você perdeu, tenta fazer de novo. A atração a falha grave, fazendo esquecer a instrução da moral,
Nossa, a falta grave fazendo esquecer a instrução da moral. O importante não é se você vai ser o vencedor lá, vai se tornar aquele que nem eu citei no mesmo livro lá, vai se tornar o arrogante lá. Não, não é saber se você é o bonzão ou não. Se o pai foi o bonzão na casa, a mãe, o vô, a avó, o cachorro, o papagaio, não é isso. Mas a perfeição do movimento não é tão importante. Não é tão importante no jogo. A perfeição aí nesses jogos que nós estamos fazendo não é tão importante. Não é para saber se você vai melhorar teu gesto técnico. Sim, você desenvolver lá aquelas funções que eu já falei, mas tem as funções psicológicas e sociais. Olha aqui, ó. A perfeição do movimento do lance não é tão importante como um hábito moral adquirido durante o jogo. O que é isso, um hábito moral adquirido durante o jogo? É a lealdade. Eu sabia ali, ó, faltou um segundinho, aí eu vou colocar que eu ganhei. Não, é a lealdade. Nossa, faltou um segundinho, perdi. Infelizmente, perdi. O respeito pelos adversários. Eu ganhei, o meu adversário perdeu. Eu não fico lá, eu sou bom, eu consegui, você não. A questão da obediência à regra. Eu sigo todas as regras, dentro das regras, eu valorizo aquele que está participando comigo ou não. A obediência. Agora, o livro está dizendo, não é, professor Diego? Ó, a obediência, a lealdade, o espírito de cooperação, o serviçalismo. O que é isso? O servo ali, no momento, agora eu sou o juiz e você vai praticar, você está sendo juiz e eu estou praticando. São qualidades eminentemente cívicas. O que são isso? O que é isso? É o que você vai usar mais para frente. Não é na aula de educação física lá. Você precisa saber respeitar a mãe, o pai, o cachorro lá aí na sua casa. Você precisa saber respeitar o professor. Você precisa saber respeitar o policial, o seu colega. E essas virtudes não podem ser graduadas. Eu não posso mensurar. Ele respeita mais ou menos, ou o professor Diego respeita mais ou menos os alunos. Não pode ser mais ou menos. Elas não podem ser graduadas. Não há uma escala de virtudes que uma é mais importante do que a outra. E sim, um aperfeiçoamento. Eu preciso aperfeiçoar. Se eu tinha dificuldade lá na questão da paciência, por exemplo, eu vou me desenvolver lá no jogo da caneta. Nossa, meu Deus, eu não consigo pôr com a minha cabeça lá a caneta, como nós fizemos esse bimestre. A questão de separar as cartas, eu precisava ter muita paciência e coordenação. Ou concentração, desculpe. O objetivo do jogo, então, nessa parte psíquica e social, é o desenvolvimento das virtudes. E essas virtudes, elas precisam ser desenvolvidas aí dentro da sua casa, para depois a gente externar, ou todos nós externarmos, durante o nosso processo cívico aqui o nosso processo social. Fazendo esses jogos, não apenas para a entrega lá da atividade avaliativa para o professor Diego, não, mas sim por um desenvolvimento cívico, por um desenvolvimento das virtudes, que você vai poder se tornar um ser humano de verdade, respeitando o próximo, amando o próximo como a si mesmo, e desenvolvendo capacidades físicas, motoras, sendo mais rápido, sendo mais veloz, não para ser o bonzão, como eu sempre brinco, mas sim para o seu desenvolvimento próprio. E você ter mais facilidade nos seus relacionamentos, nas suas atividades durante a sua vida, certo? Atividade teórica hoje para a explanação da revisão que nós temos que fazer. Do que, professor? Dos jogos. Então você vai, no final dessa aula, no final dessa explanação, o porquê fazemos a aula de educação física para o ensino fundamental 1. Você vai realizar, se não realizou, os 10 jogos do bimestre, os 10 jogos do Minuto Pro. Se você já realizou, volta lá e tenta fazer os 10 de novo. Talvez você não tenha conseguido todos. Tenta fazer novamente, porque não é para saber quem é o bonzão, e sim para você ir desenvolvendo valores. E aumentando algumas questões ali das virtudes, né?
questão lá, não consigo. Esse aqui me dá uma raiva desse jogo, professor. Você não tem noção, esse jogo me dá uma raiva. É para você controlar lá teu temperamento. Professor, o meu irmão aqui, ele tira sarro que ele conseguiu e eu não consegui. É para você conseguir se desenvolver nessa parte social, aprender o respeito ao próximo. Por isso, realize esses jogos como forma de revisão, para que daí nós possamos, já na próxima aula, fazer uma revisão de cada bimestre com jogos específicos da revisão, certo? Então, faça hoje a revisão aí para a nossa atividade avaliativa desse bimestre e a partir das próximas aulas vamos conversar um pouco sobre o primeiro bimestre, segundo, terceiro e novamente sobre o quarto bimestre, mas com uma outra abordagem e sempre com um jogo ao final. Tudo bem? Nos vemos na próxima aula. Fiquem com Deus e até lá.